A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. E eu quero nesta hora, neste dia, dizer para os irmãos que Deus, Ele está no controle, irmãos, da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. Amém? E eu quero convidá-los agora a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Nós estamos aí numa continuidade, vamos dar continuidade aos ensinamentos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Aprendemos sobre as bem-aventuranças, nós vimos também sobre o testemunho, na pregação passada, no ensino passado e a influência do cristão. E hoje nós vamos ver do versículo 17 ao 48. São muitos versículos, meus irmãos? Mas estaremos dividindo. Hoje nós vamos ver apenas a introdução do versículo 17 ao 48, que vai falar aqui sobre a justiça do cristão. E eu quero convidá-los a você abrir a sua Bíblia agora em Mateus 5, 17 até o versículo 20, que é a introdução de todo esse tema que é a justiça do cristão. E Deus, Ele tem uma palavra para você nesta hora. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar assim aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E para finalizar essa introdução do versículo 20, Jesus fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que maravilha! Jesus, no seu ensinamento do monte, ele iniciou dizendo: eu não vim para destruir a lei e os profetas, mas eu vim para quê? Para cumprir. Para nós analisarmos, irmãos, qualquer texto da Bíblia Sagrada, existe algo na teologia chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. E todo texto que nós lemos, nós temos que, primeiro, ler o texto, nós temos que observar o texto, contextualizar o texto, interpretar o texto e, assim, no final, aplicar o texto. E lendo esse texto, observando esse texto, contextualizando esse texto, nós podemos entender que Jesus aqui, ele está defendendo a sua missão. Que Jesus aqui, ele está se opondo aos escribas e aos fariseus. Porque os fariseus combatiam Jesus. Os fariseus e todos os judeus esperavam um Messias que viesse guerrear com espada para derrubar o Império Romano. Então Jesus, no seu ensinamento, ele começa já a combater, não cuideis que eu vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, pelo contrário, ele disse que veio para cumprir, ou seja, Jesus é o cumprimento da lei. Jesus, diz a Bíblia em João 1,12, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam,
Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus rejeitaram a Jesus, mas aqueles que não viram, mas creram, receberam o Senhor Jesus. E eu creio que você, aí na sua casa, onde você estiver, você já recebeu Jesus em seu coração. Então Jesus não veio destruir a lei e os profetas, ele veio cumprir. Ele é o cumprimento da lei. E quando ele fala da lei e dos profetas, Jesus está se referindo a Tanakh. A Tanakh nada mais é do que a Bíblia hebraica, constituída de 24 capítulos. A Bíblia dos judeus. Na época de Jesus, quando Jesus entrava na sinagoga e abria a Bíblia, ele abria a Bíblia o quê? Hebraica, a Tanakh. Ou seja, a Torá, o Kevim e o Ketuvim. Ou seja, a Torá, os profetas e os escritos. Então Jesus disse que ele não veio destruir o que a lei disse. Ele não veio destruir o que os profetas profetizaram. Pelo contrário, Jesus é o cumprimento das profecias. E é isso que você e eu temos que entender. É isso que nós temos que ter em nosso coração. Os princípios, de Jesus aqui veio para quê? Para trazer vida. E qual é o princípio de Jesus? O que está no Sermão do Monte. O que é cumprir a lei? É você colocar em prática o que a lei está estabelecendo. Porque não adianta nada a teoria. Jesus, ele observava os fariseus e eles só tinham o quê? A teoria. Mas na prática era totalmente diferente. E Deus não quer que eu e você apenas ouçamos a palavra de Deus. Deus não quer somente que eu e você apenas venhamos a ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus mesmo disse: bem-aventurado o homem que ouve e cumpre as minhas palavras, porque será como o homem que edificou a sua casa, onde? Na rocha. Aleluia! Então nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E Deus, ele quer que eu e você sejamos praticantes da palavra. Oh glória, eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele quer que eu e você sejamos cheios da presença de Deus. Que maravilha! E Jesus então, ele ensina que ele não veio destruir a lei. Ele falou para os judeus: eu não vim destruir, eu sou o cumprimento da lei. E os judeus, irmãos, eles tinham 613 preceitos e mandamentos. E Jesus resumiu em 2. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 22, vamos lá? Mateus 22, 34. Vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 34. Olha aí, que vai dizer: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus termina dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele pegou 613 preceitos que os judeus seguiam e resumiu em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no versículo 18: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, jota e um tio.
O J é a menor letra do alfabeto hebraico. E o tio? O tio, ele é um sinal que discerne uma letra da outra. Então Jesus está dizendo que, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um J nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, existem profecias que já se cumpriram, existem profecias que estão se cumprindo e existem profecias que ainda hão de se cumprir. Por exemplo, quais são as profecias que a Bíblia nos relata através dos profetas do Antigo Testamento, principalmente o profeta messiânico Isaías? Ele profetizou que Jesus nasceria de uma virgem. 700 anos depois, a profecia se cumpriu e Jesus nasceu. Então temos aqui uma profecia cumprida. Presbítero Vitor, e qual a profecia que está se cumprindo? Um grande exemplo, a pandemia do coronavírus. O reino contra reino, a nação contra a nação, terremotos, tudo isso está se cumprindo. As pestes. E sabe qual outra profecia que está lá em Mateus 24? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa profecia está se cumprindo em nossos dias. Muitos estão se esfriando pelo aumento do pecado, pelo aumento da violência, pelo aumento das coisas que nós temos visto debaixo de nossos olhos. Então Jesus disse que tudo, até que tudo seja cumprido. Ele diz mais: qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, há uma responsabilidade. Você que prega, você que é um presbítero, que aplica o ensinamento na igreja, você que foi chamado para anunciar o evangelho das boas novas, você, eu, todos que têm esse compromisso, você que é cristão, presbítero Vitor, mas eu não tenho um cargo na igreja. Ei, pregar o evangelho não precisa ter cargo. Para pregar o evangelho, basta você orar, meditar de noite e de dia na palavra, pedir ao Senhor a iluminação da palavra, e Deus ele vai te usar. E Deus ele quer te usar para a pregação da palavra. Aleluia! Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia não diz: pastor, prega o evangelho a toda criatura. Missionário, prega. Não. É você. Você que está me ouvindo aí agora. Talvez você não tenha nenhum cargo. Talvez você está até pensando em parar na banda, mas o Senhor está dizendo: levanta-te, ponha de pé, porque eu quero falar contigo. Oh glória! A Bíblia está dizendo, irmãos, que, como eu disse no versículo anterior, esqueci de falar das profecias que ainda hão de se cumprir, que é o quê? O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o ano milenar, a batalha do Armagedon, o juízo final, a segunda vinda do Senhor, porque a primeira ele vai nos encontrar nas nuvens, nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Na segunda ele vai descer para guerrear. Então, essas coisas ainda hão de se cumprir. E nós estamos vivendo o quê? O princípio das dores. E olha o que Jesus fala aqui para fechar nesta hora. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus falou que se a nossa, olha aí, justiça não exceder, não for maior, não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma
entraremos no reino dos céus. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque os fariseus, eles tinham os mandamentos, mas somente exterior. Mas interiormente o seu coração estava longe. Como disse Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Certa feita, sabe por quê? Os fariseus tinham várias tradições de lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os copos, de andar com filactérios, tudo externo. E Jesus, certa feita, estava com o discípulo e os fariseus falavam: mestre, por que o seu discípulo come sem lavar as mãos? E Jesus falou: o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai. E o que sai é o quê? A impureza, a prostituição, a mentira, a hipocrisia, os homicídios, o orgulho. Tudo isso sai. E é isso que contamina o homem. Jesus praticamente estava dizendo: eu não quero que vocês sejam somente por fora, eu quero que você seja por dentro do coração. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que muda a situação, é o Espírito Santo que transforma a minha vida e a tua vida. E Jesus não chamou só para andar de aparência, Jesus nos chamou para praticar o Evangelho do Reino. É isso que Ele nos chamou. E eu quero orar nesta hora. Põe a mão no teu coração, fique com essa palavra, feche o teu coração, feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho amado, a tua palavra foi pregada, que essa palavra, meu Pai, venha achar guarida, meu Pai, no coração desse homem, dessa mulher, dessa jovem e desse jovem, que o teu Espírito Santo, meu Pai, inunde esse coração, que não sejamos como escribas e fariseus, mas que possamos ser, meu Pai, verdadeiramente os seus discípulos, ó Pai. Senhor, com coração puro, coração limpo, um coração que perdoa. Senhor da glória, um coração voltado para o Senhor. Tome em tuas mãos essas vidas, dê vitória, dê força. Senhor, segundo a tua vontade, se o Senhor quiser cura, se o Senhor quiser liberte, levanta o que estão caído. É essa oração que eu faço e lhe agradeço em nome de Jesus. Irmãos, fique com essa palavra, compartilhe essa palavra, ela vai ser postada no YouTube, no Facebook, tá bom? Leve essa palavra para aqueles que precisam. E você, aleluia, foi escolhido para pregar a palavra de Deus. E no próximo estudo, irmãos, nós estaremos continuando, a respeito da justiça do cristão. Divulgue, eu tenho certeza que Deus irá edificar vidas através da sua vida. Amém? Deus abençoe.